A gente chega na segunda metade da fase de grupos da Libertadores 2021, a quarta rodada, a quarta de 6 super semanas consecutivas. Vai ter muito time já eliminado, pode ter time brasileiro já classificado para as oitavas e pode ter time brasileiro já praticamente eliminado da Libertadores. Fica com a gente que aqui agora a gente vai contar tudo o que você precisa saber para acompanhar os jogos da quarta rodada. Palpiteiras e palpiteiros, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Palpite da Hora que vai analisar a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A gente tem de volta nosso palpiteiro-chefe que não pôde estar com a gente na semana passada. Suas análises fizeram muita falta e eu já começo te perguntando, Valmir, acabou a fase de grupos, acabaram as rodadas do Campeonato Paulista, o campeonato entra agora na sua reta final, nas suas quartas de final, mas a maratona para os times paulistas que estão na Libertadores ainda continua, né? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Cristiano, e para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, realmente, eu só queria pedir desculpa que eu não pude estar aqui na semana passada, mas agora eu estou de volta, tá tudo certo. E em relação a esses times, os paulistas, vai continuar a maratona, não tem jeito. Eles vão jogar terça-feira, quinta, domingo, ida e volta no Campeonato Paulista, então, e tem que acabar tudo no final de semana anterior a 29 de maio, porque é quando começa o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Perfeito, Valmir. E se você, como eu, está feliz com a volta da chefia, se você, como eu, está empolgado com os jogaços que a gente vai ter nessa semana da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, já deixa aqui embaixo o seu like, que fortalece muito, que apoia muito a gente, e vamos para os jogos da terça-feira. Como é de costume para os times brasileiros nessa Libertadores, nessa fase de grupos, a gente vai ter 4 jogos na terça-feira, 2 jogos na quarta-feira e um jogo na quinta. E o primeiro jogo que a gente vai falar da terça-feira é Santos e Boca, um jogo muito complicado para o Santos. É o último jogo que o Santos joga em casa nessa fase de grupos, está eliminado do Campeonato Paulista e pega o vice-colocado do Grupo B do Campeonato Argentino, mas que perdeu para o lanterna da competição na última rodada. Valmir, que pedreira para o Santos lá na Vila Belmiro, hein? Pois é, Cristiano, o Santos está complicado, né? Ele já passou um sufoco aí no Campeonato Paulista, com esse risco de rebaixamento, que seria uma coisa vergonhosa. Já pensou, o time do Pelé jogar a segunda divisão de um campeonato estadual? Ele nunca caiu no brasileiro, caiu no estadual, seria desastroso. Mas ganhou o jogo e se livrou dessa confusão aí. Na Libertadores ele perdeu os 2 primeiros jogos, mas ganhou o último dando uma sacudida no The Strongest, e agora, como não está no Campeonato Paulista mais, vai manter suas atenções todas voltadas exatamente para a Libertadores. O Boca é o segundo colocado no grupo dele lá no Campeonato Argentino, só que ele perdeu por lanterna, né? Então ficou meio complicado. E na Libertadores ele também perdeu o seu último jogo, e aí deixou o grupo aberto, né? O Santos ficou com esperança que, se ele ganhar, ele ultrapassa o próprio Boca e vira o segundo colocado do grupo. Eu acho que deve ser um jogo muito tenso, muito disputado e com contra-ataques das duas equipes. A equipe santista está com um ânimo renovado e eu acho que os jogadores vão querer mostrar o seu novo comandante, né, o Fernando Diniz, que está chegando. Que, aliás, nesse vídeo aqui, a gente falou que ele era o favorito para assumir e deu certo, ele assumiu mesmo. Por tudo isso aí, eu acho que o Santos ganha esse jogo e dá uma renovada na esperança aí. Eu vou apostar no Santos por 2-1. E o The Strongest, que na última rodada da Libertadores no jogo contra o Santos se portou como The Weakest, né? O que foi? Eu tô triste com esse seu comentário. Deportivo Táchira Internacional fazem o outro jogo da terça-feira às 19h15 lá na Venezuela. O time venezuelano é o líder do campeonato nacional e vem de 2 vitórias seguidas. Já o Inter se classificou para a final do Campeonato Gaúcho. A gente vai ter Grenal para variar na final do Campeonato Gaúcho. E o Inter lidera esse grupo B da Libertadores com 2 vitórias seguidas depois de ter perdido o primeiro jogo lá na altitude. Fez uma sequência de 2 vitórias, é o líder do Grupo B, é o favorito do Grupo B na Libertadores, não é, Valmir?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, o Inter é o favorito nesse grupo. O Deportivo Táchira, ele é o líder lá na Venezuela, como você falou, só que na Libertadores ele perdeu seus 2 últimos jogos. Inclusive essa partida do Inter, né, que foi uma sacudida lá do Inter de 4-0. E com isso ele é o lanterna desse grupo B. Só que o Táchira agora faz essa partida contra o Inter e mais a seguinte em casa. Então ele vai tentar se aproveitar dessa situação aí para dar uma renovada e tentar classificação no grupo, mesmo que seja para a Sul-Americana. Já o Inter, como você falou, vai jogar o Grenal e só ganha de goleada. O Inter agora falou, não, só quero ganhar de goleada. Ele ganhou do Táchira por 4-0, ganhou do Olímpia por 6-1, aliás, ele nos últimos 7 jogos, o Inter marcou 25 gols. Dá uma incrível média, até anotei aqui, ó, de 3,57 por jogo. É muito gol. E o detalhe, né? O time tá indo no ritmo de Thiago Galhardo, Yuri Alberto. E quem diria, duvido que você saiba, vai no ritmo de Rodinei. Rodinei é o garçom do time. É o jogador com o maior número de assistências do time do Inter. Só que no meio do ano ele volta pro Flamengo, né? Ainda tá meio confuso isso aí, mas é o garçom do time atualmente. E mesmo esse jogo sendo fora de casa, eu acho que o Inter não vai ter muito problema não e deve ganhar esse jogo por 3-1. Esse é o meu palpite. Também nessa terça-feira às 21h30 a gente tem o famoso time do Suco Independente Del Valle que recebe o Palmeiras lá no Equador. O time é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano e é também o terceiro colocado na fase de grupos, no seu grupo da Libertadores, o grupo A, que é liderado pelo Palmeiras, que venceu os 3 jogos do grupo e que também venceu as suas últimas 3 partidas no Paulistão, conseguiu uma classificação muito improvável para as quartas de final do Paulistão e se vencer o jogo lá no Equador, já se classifica para as oitavas, né, Valmir? É isso mesmo, Cristiano. O Del Valle aí tá correndo atrás. Ele no Campeonato Equatoriano ele vai bem, tem 6 vitórias em 10 jogos, só que na Libertadores ele conseguiu ganhar só na última rodada por 4-0, né? Mas foi lá na sua casa, na altitude, lembrando. No primeiro confronto, o Palmeiras deu uma surra de 5-0 que o Del Valle não sabe nem de onde veio e amassou até a caixinha do suco. Mas agora vai ter altitude e vamos ver como é que vai ser. O Palmeiras, como você falou, se classificou para as quartas de final do Paulistão, vai pegar o Bragantino, se eu não estiver enganado. O Novo Horizontino precisava ter feito mais 2 pontos em 3 jogos e não conseguiu, então o Palmeiras se classificou. Não tem nada a ver com isso, se classificou. Se ele ganhar esse jogo, ele está classificado na Libertadores também, direto para as oitavas de final. E dependendo do resultado do outro jogo, o Palmeiras já pode garantir, inclusive, o primeiro lugar do grupo. Só que deve ser um jogo bem complicado, tanto pela qualidade do Del Valle, quanto pela altitude. O Palmeiras vai jogar no mesmo estádio que o Flamengo jogou semana passada, lá em Quito, aproximadamente 2.800 metros de altitude, mas já dá uma complicada essa altitude aí. Nesse vídeo aqui, eu apostei no empate na segunda rodada entre Palmeiras e Del Valle, e o Palmeiras calou minha boca logo com a goleada. Mas eu sou teimoso e eu vou me arriscar de novo. Eu acho que o Del Valle ganha esse jogo por 2-0, muito em função da altitude. Lá vai a gente receber cornetada de novo por esses seus palpites polêmicos aí. Também nessa terça-feira às 21h30 o Flamengo vai ao Chile visitar a União La Calera, que é o 6º colocado no Campeonato Nacional, perdeu o jogo de ida para o Flamengo no Maracanã por 4-1 e é o lanterna do grupo do Flamengo. O Flamengo, que está com 6 vitórias seguidas, já está classificado para a final do Carioca. A gente vai ter Fla-Flu no sábado que vem. E na Libertadores o Flamengo também ganhou seus 3 jogos, vai muito bem. E o Flamengo tende a consolidar a sua classificação com uma vitória razoavelmente tranquila contra o União La Calera, pelo menos eu acho, né, Valmir? Ah, eu concordo, Cristiano. O time do União La Calera, apesar de ter o Valdívia lá, ele não dá muito problema, não deu muito problema para o Flamengo aqui no Maracanã, né? Ele é o 6º colocado do Campeonato Nacional, mas perdeu 2 dos últimos 3 jogos. Não deve ser problema, não. Já o Flamengo, como você falou, 26 vitórias seguidas aí e ganhou seus 3 jogos na Libertadores, sendo que 2 foram fora de casa. Muito importante isso. Inclusive, esse vai ser o último jogo do Flamengo fora de casa nessa fase de grupos.
porque os dois próximos jogos vão ser em casa. Assim como o Palmeiras, se ganhar, também se classifica para as oitavas e também pode garantir o primeiro lugar do grupo dependendo do resultado do outro jogo. Vai ter alguns desfalques o time do Flamengo. Vai sem Diego Alves, sem Rodrigo Caio, sem René, sem Gerson e sem Michael. Todos já ficaram no Rio. O Flamengo já viajou para o Chile, eles ficaram no Rio e estão fora desse confronto. Vai ser uma boa oportunidade para o time mostrar o tão badalado e falado melhor elenco do Brasil, né? Tem que mostrar a força do elenco exatamente nessa situação. Acho que não vai ter problema. E acho que ganha por 3-1. E eu continuo botando um golzinho de qualquer time contra o Flamengo, porque a defesa ainda precisa se ajustar um pouco mais, né, Rogério Ceni? E como de costume, antes da gente partir para os jogos da quarta-feira, eu queria agradecer muito a sua audiência, agradecer o seu apoio. Se você está curtindo o Palpite da Hora, já deixa aí o seu like, se você está curtindo as nossas análises. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê essa honra, nos dê essa alegria, nos dê esse apoio, é muito importante para a gente. E vamos para o jogo do São Paulo, que vai lá para o Uruguai, para o seu próximo desafio, para o seu desafio da quarta rodada da fase de grupos. Na quarta-feira, às 19 horas, o São Paulo vai lá para o Uruguai enfrentar o Rentistas, né? O campeonato uruguaio ainda não começou e o time uruguaio tem 2 empates e 1 derrota nessa Libertadores e está em terceiro colocado no seu grupo, no grupo E. Já o São Paulo vem de 3 empates em sequência, 1 pela Libertadores e 2 pelo Campeonato Paulista, e pode ter o Daniel Alves como desfalque para esse jogo, para essa partida da quarta rodada. Valmir, o São Paulo corre algum risco jogando lá no Uruguai nessa quarta rodada? Cristiano, eu acho muito difícil, acho bem improvável o São Paulo correr algum risco lá. O time uruguaio só está jogando a Libertadores, o campeonato nacional deles começa só no próximo final de semana. E o time tem 2 empates e 1 derrota, está em terceiro lugar nesse grupo aí. Perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, né, por 2-0, e esse vai ser o último jogo dele em casa nessa fase, então deve querer ganhar. Aliás, esse jogo é lá no famoso estádio Centenário em Montevidéu. O São Paulo, que vinha de 8 vitórias seguidas, deu uma balançada aí e vem de 3 empates em sequência, né? Como você ressaltou. Já estava classificado do Paulista, aí poupou os titulares para o último jogo e tá tudo certo. Não tem nenhum mistério no São Paulo, não. É mais um time brasileiro que pode se classificar nessa rodada já e pode ter o desfalque do Daniel Alves aí, que estava vindo muito bem como lateral, como ala, no esquema novo do Crespo aí, estava indo muito bem. Mas assim como no jogo anterior, eu não acredito em muita dificuldade para o São Paulo, não. E mesmo fora de casa, deve ganhar e deve ganhar bem por 2-0. Esse é meu palpite. O Fluminense, que também é finalista do Campeonato Carioca, recebe o Independente Santa Fé na quarta-feira, às 21 horas, lá no Maracanã. Tá classificado para a final do Carioca, tá jogando bem, um bom futebol. É o líder do seu grupo na Libertadores, um grupo que conta com River Plate. E já o Independente Santa Fé é o lanterna desse grupo e não deve ser adversário muito difícil para o Flu no Maracanã, né, Valmir? Também não acho que tenha muito problema, não. Lá na Colômbia, o Fluminense, inclusive, ganhou por 2-1, né, na segunda rodada. E o Flu vem bem, como você falou, vai nos próximos 2 finais de semana, os 2 próximos sábados, vai fazer a final contra o Flamengo do Campeonato Carioca para tentar quebrar essa sequência aí do Flamengo, que já é bicampeão carioca, está buscando o tricampeonato. Mas o Flu vem bem, o Roger está chegando na sua primeira final com o Fluminense e está empolgado, está animado. E os meninos de Xerém continuam dando caldo lá, misturando com o Fred e Nenê, os veteranos. Esse grupo D, tá bem embolado. Tem 2 times com 5 pontos, Fluminense e River, e os outros 2 times têm 2 pontos. Ou seja, da mesma forma que os 2 primeiros podem disparar, eles podem também se dar mal e embolar tudo, ficar todo mundo com 5 pontos aí. Então vamos ver como é que vai ser essa rodada. O time colombiano foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Colombiano, né? E agora está tentando se recuperar na Libertadores. Vai ter 2 jogos seguidos fora de casa e acho que tem chance de se complicar aí nessa classificação para a próxima fase. Acho que o Flu está bem empolgado, o Roger está empolgado, está embalado. Tá tudo encaixando lá no Fluminense, então acho que dá Fluminense por 3-1.
Encerrando a participação brasileira na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, a gente tem nessa quinta-feira, às 21 horas, o Atlético Mineiro indo para a Colômbia enfrentar seu primeiro desafio contra os Américas, né? Porque no próximo final de semana ele vai enfrentar o América Mineiro na final do Mineirão, no Mineirão. Mas agora, pela Libertadores, na quinta-feira, ele enfrenta o América de Cali, que é o lanterna do Grupo H, mas vai fazer seus próximos 2 jogos em casa, pode tentar se recuperar no grupo. Já o Atlético Mineiro é o líder do grupo com 7 pontos, parece que apaziguou os ânimos, né, internamente, especialmente Cuca e Hulk, e parece que a coisa vai caminhando bem lá no Galo. É isso, Cristiano. O América de Cali é mais um time que estava nas quartas de final do Campeonato Nacional, lá na Colômbia, e é mais um que foi eliminado. E tem só 1 ponto em 3 jogos na Libertadores. É o lanterninha do grupo. Mas como você falou aí, ele vai fazer 2 jogos em casa, na sequência, né? Então é a chance que ele tem de se recuperar e atrapalhar a vida do Galo. Que está classificado para a final do Campeonato Mineiro. Você falou aí da final do Mineirão no Mineirão. Só lembrando que o primeiro jogo é no Estádio Independência, que é mando do América, e o segundo que é no Mineirão. O Galo já tinha construído um bom resultado no primeiro jogo lá das semifinais e poupou os titulares para esse jogo da volta para exatamente segurar o time para esse confronto com o América. Por quê? Porque o Galo é mais um que pode se classificar de forma antecipada para as oitavas de final. Agora, eu acho que pode ser que o time sofra um pouco com esse time colombiano. O time colombiano normalmente gosta de tocar muito bem a bola, tem bons jogadores. E eu acho que o Galo não perde o jogo, mas eu acho que também não ganha. Eu tô apostando em 1-1 nesse jogo aí e as cornetas, eu já tô ouvindo as cornetas aqui de forma antecipada. Ai. Então tá bom. Bom, você não estava aqui na semana passada e aí eu dei os palpites para as semifinais da Liga dos Campeões. Acertei o Manchester City e PSG 2-0, mas errei feio. Real Madrid e Chelsea, Real Madrid, na verdade. O Chelsea ganhou o jogo. A gente vai ter uma final inglesa na Liga dos Campeões. Pois é, Cristiano, mas se eu tivesse aqui, acho que eu também teria apostado no Real ou no empate. Não foi muita loucura sua, não. E aí a final vai ser City e Chelsea no dia 29 de maio, às 4 horas da tarde, que aliás vai coincidir com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro também. Olha que legal, olha como eles escolheram certinho para começar o Brasileiro no mesmo dia da final da Champions. E nesse final de semana, inclusive, a gente teve uma prévia. O City estava ganhando do Chelsea por 1-0. O Agüero foi querer dar uma cavadinha no pênalti lá, perdeu o pênalti, o Chelsea virou o jogo, ganhou de 2-1 e o City não conseguiu já garantir o título nessa rodada. Tá 10 pontos na frente do Manchester United, mas tem um jogo a mais, então pode mais uma chance na próxima rodada de ser campeão de novo. Vai ser, é questão de tempo. Por falar em Champions League e campeonatos europeus, já saíram alguns campeões por aí, né? Na Itália, a Inter de Milão quebrou aí uma hegemonia da Juventus, voltou a ser campeã. Na Alemanha, ninguém quebra hegemonia nenhuma, não. É o Bayern de Munique mesmo, que já é campeão. Na França, o PSG está correndo atrás ainda do Lille, mas está 3 pontos atrás e faltam 2 jogos. Vamos ver se o Neymar e o Mbappé vão conseguir dar mais um título para o Paris. E mais um campeonato desse aí que também está para se decidir é o Campeonato Espanhol. Só que lá parece que ninguém quer ganhar o título, não. Nessa rodada, Barcelona e Atlético de Madrid empataram em 0-0 e o Real empatou com o Sevilla em 2-2. Então os 4 primeiros se enfrentaram e ninguém ganhou. Ou seja, continuou tudo como está. O Atlético está 2 pontos na frente do Real e do Barcelona, que estão empatados, e esses dois estão 4 na frente do Sevilla. Faltando 3 rodadas para acabar, vai ficar tudo lá para frente. O Real tem vantagem sobre Atlético e sobre Barcelona. Lá na Espanha, o critério de desempate não é número de vitórias, é confronto direto. Então, se o Real empatar em pontos com o Barcelona ou com o Atlético de Madrid, ele é o campeão. E acho que é isso aí, Cristiano. É muito legal estar aqui de volta, não pude estar na semana passada, mas sempre lembrando que a gente tem outros vídeos aí, assiste lá, dá aquela moral pra gente, assiste os vídeos, depois volta aqui e dá aquela cornetada para dizer o que a gente acertou, o que a gente errou nos nossos palpites.
Mas é muito bom estar de volta e semana que vem tem mais, beleza? Curte daí que eu curto daqui. Perfeito, Valmir. Então, novamente pedindo, se você ainda não é inscrito, nos dê esse apoio, é muito importante pra gente, se inscreve aí no canal. Semana que vem a gente volta com a 5ª rodada dessas 5 super semanas de fase de grupos da Libertadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo seu apoio e fomos!